para a gente falar sobre avaliação sem também falar sobre conselho de classe. O que é o conselho de classe? Não tem ninguém que passou pela escola pública ou até mesmo escola particular no nosso país, no Brasil, que não tenha ouvido falar do conselho de classe. Pai, aluno, professor, funcionário sabe da existência do conselho de classe. O que não se sabe muitas vezes é qual é a função do conselho de classe, ou pelo menos qual deveria ser a função do conselho de classe. O conselho de classe é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo para tomadas de decisões no aspecto pedagógico da escola, no aspecto de ensino e aprendizagem. Veja, quando eu digo que o conselho de classe, e isso está na lei, na LDB, é um órgão colegiado, significa que é um órgão composto pelos profissionais da educação, e num conselho participativo é um órgão que deveria ser também composto por representações de pais e representações dos próprios estudantes. Esse órgão é consultivo, ou seja, ele serve para ser consultado sobre progressos e sobre estagnações do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem. Ele também é um órgão deliberativo, significa que ele delibera, ele decide, ele emite pareceres e emite decisões, principalmente no aspecto ensino-aprendizagem. Veja bem, o conselho de classe, culturalmente, ele se reúne no final de cada período letivo para avaliar o período letivo que se passou. Então, o conselho de classe é um órgão colegiado avaliador por excelência. Quem que participa do conselho de classe? Os professores das diversas disciplinas, das diversas matérias e equipe pedagógica, pedagogos, orientadores, supervisores escolares e principalmente também, normalmente como presidente do conselho, o diretor ou a diretora da escola. Acontece que num conselho democrático participativo, o aluno também deveria fazer parte do conselho de classe. Porque, afinal de contas, é a vida deles, é o desempenho escolar deles, dos alunos, é que nós discutimos na reunião de conselho de classe. É bem verdade que não dá para convidar todos os alunos de cada turma a hora que estamos ali deliberando sobre as decisões do conselho de classe. Por isso, deve haver uma participação representativa no conselho de classe. Ou seja, o presidente da sala, o aluno presidente da sala, ou o vice-presidente, ou o secretário, quando assim for o caso, poderia e deveria ser convidado para participar do conselho de classe. Assim ele vai ter aquela noção, aquela ideia de transparência. Aquilo que os professores estão discutindo no conselho de classe não é algo velado, algo misterioso, algo escondido, mas ele faz parte do dia a dia da escola, do dia a dia da sala de aula. Então veja, um conselho de classe democrático, participativo, é aquele conselho que convida o aluno representante de turma para estar presente e representar a sua turma no conselho. E como representante de turma, o aluno também deve ter voz no conselho. Ele pode e deve também emitir as suas opiniões. Além do aluno, um representante de pais também deveria e poderia fazer parte do conselho de classe. E a minha pergunta é, como escola hoje, até que ponto nós realmente levamos a sério essa ideia, esse conceito de conselho de classe participativo e democrático? Será que estamos realmente convidando
abrindo espaço para a participação desses sujeitos que fazem parte do dia a dia da escola? Eu costumo dizer, gente, que os dois maiores e mais importantes representantes, os dois maiores e mais importantes sujeitos de uma escola são o professor e o aluno. Não necessariamente nessa ordem. O aluno e o professor, eles estão num sentido de permanência, num sentido de existência da escola, eles estão no mesmo patamar. Por quê? Porque sem professor não existe escola. E sem aluno também não existe escola. Então esses sujeitos são os sujeitos mais importantes do processo ensino-aprendizagem. E por que não convidar então o aluno também para fazer parte do conselho de classe? O que nós devemos discutir no conselho de classe? Quais são os assuntos que devem ser levados ao conselho de classe? Primeiro, eu quero aqui desconstruir aquela ideia de que no conselho de classe não se deve discutir comportamento. Por que eu quero desconstruir essa ideia? Porque, veja bem, existem comportamentos e comportamentos. Existem comportamentos que não têm relação nenhuma com o processo de aprendizagem do aluno, portanto, não vai influenciar no avanço ou no retrocesso do aluno no que concerne a sua aprendizagem, não vai atrapalhar e não vai ajudar ao aluno a aprender. E existem comportamentos que vão interferir, sim, significativamente, fortemente no aprendizado do aluno. Então veja, eu não devo levar para a discussão do conselho de classe aqueles comportamentos que não interferem no processo ensino-aprendizagem, não interferem na aprendizagem do aluno. Agora, evidentemente que dentro de sala de aula, todo comportamento pode interferir, sim, na forma como o aluno aprende. O que eu quero dizer com isso? Que o conselho de classe não foi estabelecido, não foi criado para discutir comportamentos extra-escola, extra-sala de aula, comportamentos que acontecem fora das paredes da sala de aula. Mas pode e deve sim discutir comportamentos dentro da sala de aula, porque todo comportamento do aluno dentro da sala de aula interfere no processo de ensino e de aprendizagem. Em outras palavras, não é se eu gosto ou não do aluno, não é a família da qual o aluno procede que vai interferir na minha forma de analisar e de deliberar sobre o aluno no conselho de classe. Não é a vida que o aluno leva, não é a procedência cultural desse aluno, não é o trabalho que ele desenvolve, enfim, não é a vida particular dele que está em evidência ali no conselho de classe. É apenas a vida escolar. E o comportamento que interfere, que muda ou que pode mudar os rumos da sua vida escolar, do seu desempenho escolar, esse sim eu posso e devo discutir no conselho de classe. Por outro lado, quando eu trago o nome de um aluno para ser debatido no conselho, na verdade, eu trago não um nome, eu trago o nome para lembrar do sujeito, mas é o processo de aprendizagem dele que eu devo colocar em discussão. Se ele aprendeu, se ele não aprendeu, por que não aprendeu, o que eu devo fazer para que ele possa aprender. Aí está o principal objetivo do conselho de classe: discutir formas, discutir estratégias, elaborar estratégias para que a trajetória que eu tomei como professor no período letivo que passou possa ser modificada, para que uma nova abordagem seja feita, para que novos recursos e metodologias diferentes
sejam adotadas para que possa atingir a aprendizagem de qualidade, para que possa atingir os objetivos propostos no plano de ensino. Estão percebendo? Então veja, eu vou discutir estratégias. Se eu discuto comportamento, são aqueles comportamentos que podem interferir na minha ou nas minhas estratégias. Agora, gente, eu tenho percebido cada absurdo em conselho de classe. Já percebi muito absurdo em conselho de classe. Ultimamente até que os professores estão bem conscientes em relação ao conselho de classe. Mas ainda assim, a gente tem que tomar cuidado para não focar as nossas conversas, as nossas deliberações somente em cima de comportamento. Eu já tive a tristeza de ver professor vibrando, porque aquele momento do conselho era um momento que ele podia reprovar o aluno. E o objetivo da escola não é reprovar. O objetivo da escola é fazer com que o aluno aprenda, e se ele aprender, ele será aprovado. Eu gosto muito de um escritor chamado Hamilton Werneck. Ele tem um livro que se intitula assim: Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. Veja bem, ninguém leva o seu parente, o seu filho, o seu pai para um hospital quando esse está doente, a fim de que a pessoa morra no hospital. Nós levamos alguém para o hospital ou nós procuramos o hospital com o objetivo de sermos curados, de receber lá o atendimento e a medicação adequada para solucionar o nosso problema de saúde, para eliminar a nossa doença. Por que nós temos então a ideia de que para que eu consiga fazer com que a escola tenha moral, para que eu consiga conquistar a autoridade e o respeito dos meus alunos e dos seus familiares, eu tenho que reprovar o aluno? Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. O nosso objetivo enquanto professores é eliminar os problemas, é fazer com que os objetivos da aprendizagem sejam atingidos. Então aqui eu abro um parênteses para dizer para você o seguinte: o objetivo de toda escola deve ser a aprovação de 100% dos alunos. Nada menos do que isso. 100% dos alunos. É evidente que essa é uma meta bastante ousada, é uma meta bastante difícil, mas a gente não pode nivelar por baixo. Nós temos que caminhar em busca desse objetivo, em busca dessa meta. E o nosso objetivo como escola não é só aprovar o aluno, mas é aprovar o aluno porque ele teve uma aprendizagem de qualidade. E aí eu abro um outro parêntese também para lhe dar um exemplo, né? Quando nós ensinamos, o aluno aprende. Quando o aluno aprende é porque nós ensinamos. Então, o sucesso do aluno significa também o sucesso do professor. Não existe sucesso de um e fracasso do outro. E eu sei que nós professores, a grande maioria de nós professores, ficamos às vezes abatidos, tristes, chateados, porque nós damos tudo o que podemos, damos o melhor de nós para que o aluno aprenda e seja aprovado no final do ano. Mas também o aprender e o ser aprovado não depende só de mim, professor. Depende também das escolhas que o aluno faz. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nós devemos aprender a delimitar o que é da minha responsabilidade e o que é da responsabilidade do outro. E não sofrer pelas escolhas que o outro faz. Agora, quando nós chegarmos no conselho de classe e tivermos que votar para reprovar alguém, que essa reprovação tenha um objetivo pedagógico, que essa reprovação aconteça
e que nós possamos deitar no nosso travesseiro, na nossa cama e ter a nossa consciência em paz. Conselho de classe, portanto, é um órgão colegiado, por excelência, avaliador. Portanto, nós devemos avaliar com a consciência, com amor, com o coração, mas também com a razão. Já eu volto para a nossa última aula falando de disciplina em sala de aula.